Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, na hora do almoço, para a gente falar, ao fim da rodada 32, quais são as chances do seu time de não cair para a Série B, de jogar Libertadores ano que vem e de ser campeão. Pois é, os resultados da rodada colocaram o Palmeiras muito na boa pelo título, é claro. Tem muito campeonato, mas as chances do Palmeiras cresceram ainda mais depois da excelente vitória de ontem sobre o Santos. O Cruzeiro, que estava praticamente sem chances de título, viu as suas chances aumentarem um pouquinho. O Flamengo viu as suas chances diminuírem um pocão. E Libertadores da América, tem time que está quase fincando bandeira ali já no G7, né, garantindo pelo menos ali uma pré-Libertadores, e outros se distanciaram um pouquinho dessa disputa. A gente vai trazer aqui em números para você, porcentagem, mas antes eu peço a você, deixa o seu like, se inscreva aqui no Dois Toques, a casa do futebol, porque independentemente do seu time, a gente fala de futebol de uma maneira sem frescura, sem mimimi, fala o que tem que ser falado, você gosta ou não, aqui a gente fala, não tem jeito, é Dois Toques, papum, sem muita subjetividade. E vamos falar aqui, objetivamente, hoje é matemática, né? Matemática pura e simples. Se bem que nem tão simples, nem tão pura, porque uma rodada depois da outra acaba mudando tudo, né? Eu vou começar falando, é claro, da briga pelo título, porque ontem, sob a batuta do Vitor Roque, o Palmeiras venceu o clássico contra o Santos, 2 belíssimos gols do Vitor Roque. Como tá jogando esse moleque, como joga o Vitor Roque, que investimento fantástico o Palmeiras fez, vai ganhar uma fortuna, uma bolada com o Vitor Roque ano que vem, indo o garoto para a Europa. O Palmeiras sabe fazer investimento, pelo amor de Deus, sabe vender e sabe comprar. Vitor Roque decidiu o jogo ontem, o Alan, depois que entrou, também mudou o jogo, como joga esse Alan, a academia do Palmeiras formando futuros craques. E o Santos está na zona de rebaixamento. Voltou para a zona de rebaixamento, né? O Vitória venceu, o Santos não venceu, o Vitória está um ponto à frente do Santos, mesmo que o Santos tenha um jogo a menos que o Vitória. O Palmeiras, com a vitória de ontem, foi a 74% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Para terminar o Brasileirão, faltam 6 rodadas, só que o Palmeiras tem 7 jogos a serem feitos. Palmeiras e Flamengo, né? Tem 7 jogos, então tem um jogo a mais aí a fazer, e isso também diminui as chances do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem a 32ª rodada completa. Palmeiras e Flamengo tem 31 jogos. Então o Palmeiras foi a 74% de chances de título e o Flamengo a 23%. Por que caiu tanto? Porque aumentou tanto a diferença entre Palmeiras e Flamengo se apenas 3 pontos separam as duas equipes na tabela? Bom, porque são 3 pontos, mas também 2 vitórias. Palmeiras tem 2 vitórias a mais. Então, mesmo que o Flamengo vença o Santos no Maracanã no fim de semana e o Palmeiras perca para o Mirassol no interior paulista, o Palmeiras continua na frente do Flamengo. Por quê? Por conta das vitórias a mais. É o critério de desempate. Tá certo? Então, coloca aí o Palmeiras com 74% de chance de título. O Flamengo com 23% e o Cruzeiro, depois de vencer o Grêmio, foi a 2,33%. Uma chance muito remota. Palmeiras e Flamengo teriam que perder esses confrontos contra Sport e Santos, que é o jogo a menos das duas equipes, para que o Cruzeiro pudesse não depender de si mesmo, né? Mas para que o Cruzeiro pudesse ter mais gás aí nessa luta pelo título. Tá bem difícil para o Cruzeiro, principalmente por conta do Palmeiras, né? O Palmeiras está se ajudando, mesmo tendo perdido os 2 jogos contra o Flamengo, os 2 confrontos diretos. O Palmeiras não está perdendo pontos para o Santos, por exemplo. O Flamengo perdeu pontos para o Santos. O Flamengo perdeu para o Santos na Vila Belmiro. O Flamengo empatou com o São Paulo na Vila Belmiro também, né? O São Paulo teve que jogar na Vila Belmiro. O Palmeiras ganhou dos 2. Então o Palmeiras não tem perdido pontos para os adversários na tabela. O Flamengo, mesmo vencendo o Palmeiras, tem tropeçado. Tropeçou no Fortaleza, lá no Castelão, tropeçou no São Paulo, jogando fora.
Enfim, isso está custando o Flamengo aí a liderança do Campeonato Brasileiro e a queda nas possibilidades de taça. Vamos falar de G7 agora? G7 é Libertadores, né? Pré-Libertadores ou Libertadores vaga direta. São 7 vagas, já que Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores da América, então um já garante Libertadores com o título, vai ceder a vaga para o 7º colocado. Bom, G7, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já estão garantidos, 100%, né? Eles não tem como ficar fora do G7. E aí aparece o Mirassol com 99,64% de chance. Quase 100%, mas não é 100%, é quase, então a gente não bate o martelo, não crava, né? Mas o Mirassol dificilmente pode até cair e perder a vaga direta. É possível. A queda de rendimento do Mirassol nos últimos jogos aponta até para isso. Mas com 99,64% de chances de G7, dificilmente o Mirassol perde essa vaga, mesmo que seja em pré-Libertadores. O Botafogo logo em seguida com 95,12%, mais até do que o Bahia. O Bahia nesse momento está um ponto à frente do Botafogo, mas o Botafogo tem uma tabela menos complexa do que o Bahia. Isso a matemática também considera, tá? E também considera os jogos fora de casa, já que o Bahia fora de casa não pontua, o Bahia sempre perde. O Botafogo, vez ou outra, ganhou do Ceará, empatou com o Mirassol, então isso também é contabilizado, tá? O Botafogo está com 95,12% de chances de ir para a Libertadores em 2026 via G7, tá? O Bahia com 93,98%, o Fluminense com 78% depois da vitória de ontem sobre o próprio Mirassol, né? Então o Fluminense colou no Botafogo de novo, está a 1 ponto do Botafogo, Fluminense na 7ª colocação. Vai pegar o Cruzeiro no Mineirão no fim de semana. E botou 5 pontos de diferença para o São Paulo, que tem 24% de chances de G7, tá? Com menos chances, aqui o Vasco e o Corinthians com 3%. Diminuíram muito as suas chances por conta dos tropeços no meio de semana. O Vasco está a 8 pontos do Fluminense e o Corinthians também, né? 8 pontos em 6 rodadas. Bastante coisa. G5, como é que tá a briga por G5? Vaga direta na Libertadores, né? G5, o Mirassol tem 85%, mas essas chances podem cair porque o Mirassol pega no domingo o Palmeiras. E o Palmeiras está embaladíssimo, né? Então o Mirassol pode ver Bahia e Botafogo encostarem. Pode ver Bahia e Botafogo encostarem. A diferença do Mirassol para o Bahia é de 4 pontos, para o Botafogo de 5 pontos. Essa diferença pode cair para 2 pontos para o Botafogo, 1 ponto para o Bahia. Então, o Mirassol tem 85% de chance de vaga direta na Libertadores via G5. O Botafogo tem 48% de G5, viu crescer bastante as suas chances, de 24 para 48. Dobrou, né? O Bahia tem 46%, o Fluminense 17% e o São Paulo apenas 2% de chance de G5, ou seja, vaga direta. Vasco e Corinthians aparecem com menos de 1% de possibilidade. Rebaixamento. Bom, Inter, Santos e Vitória são aqueles que estão na briga pela última, né? Juventude e Fortaleza estão no milagre, buscando o milagre. O Fortaleza empatou com o Ceará, estava ganhando, no finalzinho tomou um empate do Vozão, complicou a sua situação. O Juventude até venceu, mas vai precisar de uma sequência. Muito mais do que vencer o Sport rebaixado, o Juventude vai precisar de uma sequência. O Sport só falta mesmo mais uma derrota para poder cravar 100% de chance de jogar a Série B, né? 0% de chance de permanência. Mas nesse momento o Inter tem muitas chances de permanência, só que o Inter não está ganhando. O Santos tem mais chances de permanência do que o Vitória, porque o Santos está na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a mais. O Vitória vai ter uma tabela difícil pela frente, já começa contra o Botafogo no domingo, cheio de desfalques. Mas Santos e Inter têm boas chances de permanência e o Vitória é aquele que tem mais chances de cair. Só que uma rodada de diferença já muda toda a situação. O Santos joga no Maracanã contra o Flamengo e o Vitória joga no Barradão contra o Botafogo. Então, a depender dos resultados, a chance do Vitória permanecer pode dobrar e a do Santos diminuir drasticamente. Enfim,
Vamos acompanhando aí, rodada por rodada, essas chances matemáticas do seu time, tá certo? Se eu não citei o nome do seu time aqui, ou é porque ele tá naquele limbo do não briga por nada, ou ele já foi rebaixado. Beijo grande no coração e até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.